Quinta-feira após Natal, com rodada do tradicional Boxing Day na Premier League. As melhores dicas para esses confrontos agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição especial, tá? Falando dos jogos de quinta e sexta-feira do tradicional Boxing Day aí, a rodada pós-Natal do Campeonato Inglês. Vamos analisar aí várias partidas na edição de hoje. Eu terei a ajuda dele aqui, o nosso Papai Noel da TV Bet. Que isso, faltou o gorrinho, né, velho? A produção podia ter jogado aí o gorrinho. Isso. Vamos que vamos falar de Premier League, falar do Boxing Day, o famigerado Boxing Day, pra não estar ligado, é a rodada que não para durante o Campeonato Inglês. A gente vai ter jogos aí nos dias 26 e 27. Óbvio que não no Natal, nem na véspera ali, né? 24 e 25 não. Mas logo, imediatamente após ali, né? Os jogadores não podem nem fazer aquela ceia muito. Não pode nem comer muito peru, né? Vai ter que dar uma... Senão complica, né? Senão complica. Vai jogar no dia seguinte. Exatamente. E aí a gente tem jogos na quinta e na sexta-feira. O Boxing Day, que é uma expressão ali associada ao Natal, né? O Boxing Day, em tradução literal, seria o dia das caixas. Nada mais é do que um presente da Premier League para nós, apaixonados por futebol. Vamos que vamos analisar agora essa rodada do inglês com vocês, apostadores. Vamos começar abrindo essas caixas, começando com a caixa não tão bonita, hein? Que é a do Manchester City, que vai pegar o Everton. É o jogo que vai abrir esse Boxing Day nesta quinta, 9h30 da manhã, lá no Etihad Stadium, tá? Todos os jogos do Boxing Day são referentes à 18ª rodada da Premier League. Matheus Montenegro, vamos pro aplicativo do Game Arena, porque o City continua o seu calvário, né? Pois é, chegou a ter uma vitóriazinha ali no meio da trajetória ruim, mas já engata 3 derrotas consecutivas, que fazem o horripilante do Manchester City, a pior desde que se tornou, né, um gigante do futebol mundial, a pior da história de Pep Guardiola também. Complicada a coisa para os Citizens. E o adversário da vez é o Everton, time que não está muito bem na temporada, mas que recentemente conseguiu parar tanto o Arsenal quanto o Chelsea. Vamos dar uma olhadinha aí agora em estatística, primeiramente classificação, né? O Manchester City, Fabiano, que já caiu para 7º lugar, velho. A gente já tem ali Bournemouth, Nottingham Forest, Aston Villa, na frente dos Citizens, equipe que nesse exato momento não estaria se classificando para a Champions League. Para nenhuma competição europeia, inclusive. Não, né? eu acho que ele pegaria a Conference, não? Não, porque o quinto é Liga Europa, o sexto é Conference. Ah, então é isso. Perfeito. Assim, ao menos, claro, que se alguém ganhar da galera de cima ganhar a Copa da Liga... Aí abre mais uma vaga. Aí abre mais uma vaga. Em tese, ele até tem boa chance de pegar uma Conference, mas pelo City, né? Não é possível. Seria... Nesse momento, ele não tem nenhuma competição europeia garantida. Que loucura, 7º lugar, campanha muito ruim. O Everton, que tá ali, né? Briga para não cair, próximo da zona, mas vem de bons resultados, a gente vai ver agora, né? 16 pontos marcados em 16 jogos. O Everton é uma das equipes aí que tem um jogo a menos, né? É um jogo que tá faltando contra o líder Liverpool, justamente. Tá? É o clássico, né? É aquele que foi adiado lá por causa da tragédia que aconteceu lá. Foi uma tragédia, não foi? Foi a tempestade. Isso, a tempestade que aconteceu. Mais uma vez, como a gente disse, o Manchester City vindo de derrota, perdeu por 2-1 para o Aston Villa. Tomando 2 gols novamente, né? 2 gols mais uma vez. É uma sequência de 12 jogos, assim, desde que começou essa fase ruim do Manchester City. Vou até abrir aqui para mostrar em detalhes. São 27 gols sofridos em 12 jogos. Média de mais de 2 gols sofridos. Essa fase ruim do Liverpool, ou do Manchester City, a gente pode dizer que começa aqui na derrota por 2-1 para o Tottenham, quando ele foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. De lá para cá, foram 12 jogos, no qual ele só venceu 1, empatou 1, empatou 2, né? Acho que ele empata 2, não? Empata 2 e perdeu 9. E nessa sequência de 12 jogos, ele levou 27 gols. É uma média superior a 2 gols sofridos por jogo. Ele sofreu pelo menos 2 em 11 desses 12 jogos. Só na vitória por 3-0 contra o Nottingham Forest, ele não sofreu. De resto, ele sofreu pelo menos 2. Todas as derrotas, pelo menos 2 gols sofrendo aí o Manchester City. E vem jogando muito mal, né? Contra o Aston Villa. O Aston Villa foi melhor o jogo inteiro, assim, uns 90 minutos. Não é porque não é aquilo, o time melhora o desempenho e o resultado não vem. Não é isso, não. O desempenho é ruim e o resultado também não vem. Né? Então, a fase do City aí é preocupante. Não é nem sombra do que já foi o City aí, até pouco tempo, né? Até a temporada passada, 6 meses atrás, do City, que está sentindo muita falta do Rodri, né? Também, muita gente coloca essa má fase no Rodri, também acho que não ia mudar tanto, não, mas claro que faz tem falta. mais desfalques também, né, velho? Não é só o Rodri, o Doku, também se contundiu, tá com uma lista relativamente extensa aí, mas nada que justifique essa sequência horrível, né, velho? Manchester City, antes da Premier League começar, talvez era tratado por muitos como o melhor elenco da competição. Então, não se justifica essa tenebrosa campanha recente aí da equipe de Manchester. Já o Everton, Faberman, é o que a gente disse, não faz uma temporada muito boa, mas vem de 2 bons resultados, pode-se dizer. Toma poucos gols, né? Não sofrer gol de Arsenal e de Chelsea é surpreendente. E contra o Arsenal foi fora de casa, né? Que os Gunners lá no Emirates são muito fortes. Então, 2 bons resultados. Antes disso, o Chelsea melhor ataque, né, inclusive. Sim, 3 jogos seguidos sem levar gol, velho, o Everton, diga-se de passagem. Isso. Porque antes disso ele havia batido o Wolverhampton por 4-0. Então, assim, momento interessante do Everton, né? Será que vai segurar o Manchester City, que já não vem tão bem?
Vamos descobrir logo. A gente vai ver também, pode ser mais um pouco, ele tomou 4, né, do United, mas aí não fez gol, aí também não fez gol contra o Brentford, não sofreu gol do Brentford e não sofreu gol do West Ham. Ou seja, nos últimos 6 jogos, ele só sofreu gol em 1. 5 jogos sem sofrer gol. Defesa interessante do Everton, levando em consideração, óbvio, a posição na tabela de classificação. Mas só fez gol em 1 também, né? Só fez gol em 1 também. Não dá pra confiar tanto assim também, não. Bom, vamos agora pro nosso momento bet nacional, ver as odds aí. O favoritismo é do City, apesar da fase ruim, mas em casa, né, também não poderia ser diferente. Odd 1,33, né? Baixa, né? É aquela coisa, a discrepância entre os elencos é muito grande, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. Eu não confio no City ainda. Tem que me provar que está voltando a ser um pouco daquela equipe que a gente conhecia, né? Por hora, não dá para confiar no City. Um handicap, Fabermano, por exemplo, a gente teria que pegar um handicap menos 1,5, velho, porque o menos 1 também não compensa. Então, para confiar que o City vai vencer por 2 gols, um Everton que conseguiu segurar Chelsea Aston recentemente, de jeito nenhum que eu confio nisso. Porém, ao mesmo tempo, eu não confio, por exemplo, no sistema ofensivo do Everton. Então eu não acho que vale a pena a gente pegar um over goals, um handicap, sei lá, um dupla hipótese. Eu não confio tanto assim no Everton para confiar que ele vai conseguir deixar seu golzinho, tá ligado? Eu acho que é uma tendência de poucos gols, inclusive, que o Everton vai tentar segurar o Manchester City, parecido ali com o que foi os 2 últimos jogos, que 0-0 contra a Arsenal e Chelsea, e o City tá com muita dificuldade, velho. Então, por mais que ele consiga ali vencer o jogo e deixar seus golzinhos contra o Everton, eu não imagino que a gente vai ter 4 gols nessa partida. Uma linha de menos de 3 pontos em gols, pagando 1,59, é uma linha muito boa. Isso porque a discrepância das odds da vitória é muito grande. Então, espera-se, né, em termos de probabilidades, que o City vença com tranquilidade. É isso que o site nos diz. Então, a gente pegar um menos de 3,5 com odd 1,59, pra mim tá uma maravilha. Bateu nos últimos jogos do City contra a Aston Villa, né? Foi 2x1 contra o United. Contra o United também. Né? Contra ele venceu o Nottingham Forest, foi 3x0, bateu, né? Na Liga dos Campeões, perdeu para a Juventus 2x0, então vem batendo também com frequência aí esse menos de 3,5 nos jogos do City. Então vamos botar 50. Nossa primeira dica aí dessa edição do Boxing Day do Bets do Dia, que a gente segue. A gente vai agora para os jogos do meio-dia, não é isso, produção? Meio-dia com um duelo londrino entre Chelsea e Fulham. Jogo bem interessante, né? O Chelsea tinha uma boa oportunidade aí de manter a pequena distância para o Liverpool, mas acabou tropeçando, né, contra o Everton, que a gente acabou de falar, e vai pegar o Fulham, que é um time meio irregular, conseguiu empatar com o Liverpool, mas não conseguiu vencer o Southampton, então é um time ali que está também numa situação meio irregular na temporada. Na tela aí as informações, né, meio-dia lá no Stamford Bridge, a casa do Chelsea, Matheus Montenegro. O Fulham ele tinha um padrão muito bem definido, era um time que ali tá meio que fazendo uma temporada regular, mas que marca muitos gols, né, velho? O Fulham ele só não fez gol em 2 jogos oficiais dessa temporada. E aí chega a última partida e ele não consegue vencer o Southampton, que é o lanterna da competição, o saco de pancadas aí da Premier League, pode-se dizer. Informações na tela, já soltou? Já, né? Stamford Bridge, vamos que vamos. Aplicativo do Game Arena agora, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas. Chelsea que vive um grande momento, né, velho? Uma sequência aí, eram 8 jogos seguidos vencendo, 11 jogos de vencibilidade, aumentou para 12, mas não conseguiu vencer o último jogo. Pode-se dizer um tropeço diante do Everton, né? A equipe que briga ali na parte de baixo da tabela. Mas os Blues estão muito bem, vice-líder da competição, 35 pontos. A grande questão é que o Liverpool faz uma temporada excepcional. Venceu o Tottenham, né? Abriu mais 2 pontos na desvantagem. Pois já vai em 4 de diferença e com um jogo a menos ainda, que é justamente contra o Everton, adversário da última rodada do Chelsea, né? E o Fulham tá ali em 9º. É uma equipe que sonha ali com uma vaga em alguma competição europeia, eventualmente. Acho que dificilmente pega uma vaga na Champions, mas pode pintar uma Europa League, uma Conference, eventualmente. Tá ali na metade de cima. Muito bem, vamos para os confrontos, começando pelo Chelsea, né? A gente já falou empate sem gols contra o Everton, mas depois disso muitos gols, né? Antes disso vinha muito bem, velho, a equipe do Chelsea, a gente destacou isso aí, né, justamente no último confronto. 5-1 no Shamrock Rovers, até mesmo na Conference, né, jogos ali contra o Shamrock Rovers e contra o Astana, do Cazaquistão, que jogou com o time reserva, o Chelsea conseguiu marcar uma quantidade boa de gols, né, 5 em um, 3 no outro. É bem verdade que sofre seus golzinhos também o Chelsea, tá? A gente tem que destacar isso aí, ó. Nas últimas 4 vitórias que o time teve, nas últimas 5 vitórias do time, ele sofreu gol em todas elas. Então, é uma equipe cujos jogos estão saindo muitos gols, o sistema ofensivo está funcionando, mas o defensivo deixando a desejar um pouquinho, né? Um golzinho ali ele tem sofrido pro jogo. Muito bem, vamos ver o Fulham, né? Que é um time meio estranho, né? Porque ele empatou em casa com o Southampton, mas ele conseguiu empatar com o Liverpool, empatar com o Arsenal. E o que é surpreendente ele conseguiu fazer 2 gols fora de casa contra o Liverpool. Velho, e não conseguiu fazer no Lanterna. E não fez no Lanterna em casa. Né? E aí eu vou só passar rápido aqui os jogos do Fulham, que é pra gente observar essa questão que eu disse. O time faz gol em tudo que é jogo, velho. 1-1 no Arsenal, 3-1 no Brighton, 1-1 com o Tottenham. Até mesmo quando tomou um 4-1 em casa do Wolverhampton, também outro resultado absurdo. Ele deixa seu golzinho. Aí, vitória, enfim, faz gol em quase tudo que é jogo, só não fez gol em 2 aí na temporada. Bom, momento bet nacional na tela, a gente já viu que o Fulham ele complica com os grandes e se complica contra os pequenos. Vai pegar o Chelsea e aí... Cara,
Eu confio na vitória do Chelsea, mas eu não vejo valor nessa odd. Cotação 1,47 eu considero baixa, né? E não é um jogo tão fácil assim para os Blues, tá? Eu até acho que vai vencer, mas com certa dificuldade. Meu palpite é que seria um 2-1 pro Chelsea, talvez um 3-1 eventualmente, né? O Fulham não consigo confiar, é uma equipe que não passa confiança, então eu tenho meu pezinho atrás aqui em qualquer coisa, um handicap a favor do Fulham, eventualmente. Tô fora relacionado a isso, mas a gente observou, Fábio, a tendência de gols é muito boa. E aí qual é a questão? A gente tem um mais de 2,5, que só paga 1,44, mas a gente tem um ambas marcas aqui pagando 1,59, que é uma odd muito boa. O site está considerando uma discrepância grande entre Chelsea e Fulham, e eu até considero que exista, mas o sistema ofensivo do Fulham tem funcionado muito bem ao longo dessa temporada. Não é possível que o time já deixou de fazer gol contra o Southampton e vá passar mais um jogo em branco, tá? Espero muito que pelo menos um golzinho o Fulham vai deixar nesse jogo. Andreas Pereira, brasileiro aí, fazendo uma grande temporada lá pela equipe londrina, né? Isso, talvez lá pro Palmeiras, né? Tem esse ponto. Será que vai sair do Fulham? Enfim. E... Bom, 5 então aí no ambas. Ambas marcam aí Chelsea e Fulham, duelo de dois times de Londres. Acreditamos aí que ambos irão balançar as redes. A gente fala agora de um duelo de um time lá da cidade de Newcastle, né? E um time da cidade de Birmingham, né? Que é Newcastle e Aston Villa, né? É um jogo bem interessante, duas equipes ali equivalentes, né? Querendo atrapalhar os grandes nas últimas temporadas. Vamos colocar na tela aí as informações do jogo. O jogo será nesta quinta, meio-dia também, na hora do almoço, aí no St. James Park, né, a casa do Newcastle, pela 18ª rodada, Matheus. Duelozinho interessante ali, eu acho que você definiu bem. Dois times ali, pode-se dizer, equivalentes, né? O Aston Villa, por exemplo, fez uma campanha muito boa temporada passada, tá jogando na Champions agora. Antes do Newcastle, né, que estava na Liga dos Campeões. O Newcastle, há 2 temporadas, ele fez uma campanha muito parecida com o que o Aston Villa fez ano passado, né? O Newcastle que recentemente aí virou Playboy, né? Foi comprado também e fez grandes contratações. O Bruno Guimarães, por exemplo, na época era cotado aí por equipes do alto escalão, pode dizer assim, né? O Newcastle está num patamar abaixo, né? Mas enfim, um jogo nivelado, difícil de prever algo, então vamos analisar agora as estatísticas lá do nosso aplicativo do Game Arena, né? Que, dicas de passagem, não informamos, mas agora você pode saber, pode baixar de forma gratuita, tá? O QR Code que pinta aí na tela, aponta a câmera do seu celular e baixa aí gratuitamente para você se embasar aí para suas apostas e também ter acesso a notificações ali, né? Você tá ali meio ocupado, quer só conferir o resultado dos jogos, pintou a notificação, aplicativo do Game Arena tem tudo isso, né? Tabela de classificação, Fábio Hermano, e aí? O Newcastle, cadê o Newcastle? Então, oitavo lugar, o Aston Villa é o sexto. Não é isso, né? Campanhas parecidas, 2 campanhas pontos. parecidas, jogo confronto direto ali para ver quem se aproxima de... Na verdade, o Aston Villa tá fechando ali a zona de classificação para competições europeias, não tá pegando o sexto lugar da Conference. Então, um duelo interessante, né? Vamos ver os confrontos recentes aí, duas equipes bem parecidas aí, pelo menos na temporada. E recentemente o Newcastle deu uma melhorada, hein? 3 vitórias seguidas e o que eu destaco é o poderio ofensivo, tá? Nessas 3 vitórias, ele conseguiu marcar um total de 11 gols. É quase uma média de 4 gols por jogo. Fez 4 no Leicester, 4 no Ipswich e fez 3 no Brentford. E aí, até se a gente estende um pouquinho essa lista, até mesmo quando perdeu pro Brentford ali na Premier League, fez 2 golzinhos. Quando empatou com o Liverpool, meteu 3. Ou seja, nos seus últimos 5 jogos, ele conseguiu marcar pelo menos 2 gols em todos eles, velho. E conseguiu marcar, 16 gols nesses 5 jogos. Médio superior a 3 gols por jogo. Poderio ofensivo do Newcastle funcionando muito bem nesse recorte recente. E o Villa, que ganhou do City, né? Não sei se hoje em dia quer dizer muita coisa, né? Mas ganhou 2-1, jogou muito bem, inclusive. Sim. O jogo dominou do começo ao fim. Vem de uma boa vitória recente que foi ali na Champions League, 3-2 fora contra o Leipzig também. E a outra ataque funciona também, tá? Ó, vou passando aqui, a gente observa aí que ele já vem numa sequência de 5 jogos seguidos marcando gol. Quando não fez, foi fora de casa contra o Chelsea, um jogo dificílimo, né? E também contra a Juventus ali pela Champions League. Mas é um time cujo poderio ofensivo também é interessante. Tá disputando na Champions League, tá ali, né? Brigando por classificação. Começou a temporada muito bem, ele deu uma quedinha, mas parece que deu uma melhorada mais uma vez o Aston Villa, né? Ele começou a Champions League voando, velho. Foram 3 vitórias em 3 jogos, sem sofrer gol nenhum. E tá ali, tentando voltar a brigar por uma vaga em competição europeia agora na Premier League. Bom, dito isso, o momento bet nacional, Matheus Montenegro, dá pra confiar num resultado final? Jogo equilibrado, difícil, né? Acho tá? difícil, né? É bom fugir do Cara, assim, em resultado final, prevendo aí se alguém vai vencer e tudo mais, eu até prefiro o empate ao Aston Villa do que a vitória do Newcastle. Mas eu tenho meu pé atrás. O Newcastle é um time forte, joga em casa, no St. James Park também. Uma vitória não é loucura nenhuma para nenhum dos dois lados aqui. Então, ao meu ver, difícil prever qualquer coisa relacionada ao resultado final. E aí vamos focar em gols, né? Já é uma tendência muito alta em jogos da Premier League, naturalmente. E a gente tá falando de duas equipes cujo poderio ofensivo tem funcionado muito bem recentemente. E aí aquela velha análise sempre, Fábio Hermano. A gente tem um mais de 2,5 ou um ambas marcam. A odd é bem dizer a mesma. E como a gente acredita que é muito difícil que um dos dois times aqui massacre o outro, faça um 3-0, por exemplo,
o ambas marcam, ele acaba sendo uma opção melhor. 1-1 é um placar extremamente viável. Se tiver vitória para um dos dois lados, meu palpite seria um 2-1, 3-1, ou até um 3-2, que tem um monte de jogo movimentado aí do Newcastle principalmente. Mas ambas marcam para mim, pedida excelente para essa partida, sem muita enrolação. 50 ambas marcam, também acho que é um jogo para gols aí. Dos ataques equivalentes, equipes equivalentes, jogo equilibrado, pelo menos um golzinho para cada lado deve sair em Newcastle e Aston Villa. Agora a gente fala de outro jogo que eu acho que é bem parecido, tá? De duas equipes ali bem parecidas, né? Duas equipes que eu acho que vão fazer um jogo equilibrado, que é Nottingham Forest e Tottenham. Vamos colocar na tela as informações deste jogo, né? O jogo vai ser também ao meio-dia desta quinta-feira, lá no City Ground, né? A casa do Nottingham Forest, né? Que era um time tradicional, passou muito tempo aí na segunda divisão, voltou já algumas temporadas e se mantém na elite e está fazendo uma temporada muito boa. É, muito tradicional. Velho, a gente tá falando de uma equipe bicampeã da UEFA Champions League. O Tottenham, por exemplo, que é um clube hoje em dia muito mais tradicional e que a galera aí, principalmente a galera aí mais jovem, conhece muito mais o Nottingham Forest. O Nottingham Forest é bem maior que o Tottenham, tá? Tem duas Champions League, coisa que o Arsenal também não tem, por exemplo. Enfim, um gigante do futebol inglês que voltou recentemente, subiu ano passado, né? Subiu ano passado, acho que foi ano passado. Investiu em brasileiros também, interessante, né? Trouxe ali o Murilo. Trouxe o volante que era do Palmeiras, Danilo? Sim, Danilo. Não é Danilo. Enfim, e agora vai enfrentar o Tottenham em casa, tá fazendo uma grande temporada, o Nottingham Forest. Vamos chamar o nosso aplicativo. Scarpa também, né? Scarpa foi também, muito bem, passou ali bem rapidinho. Vamos chamar o nosso aplicativo aí, do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, que o Nottingham Forest vive um momento maravilhoso. 80% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Já a gente detalha melhor isso aí. Vamos para a tabela de classificação. Nottingham Forest em quarto, indo para a Champions League, voltando, enfim, né? Finalmente aí tendo a oportunidade de poder voltar para a Champions League. E o Tottenham, Fabermano, lá em 11º. O Tottenham é aquele time também, parece o Fulham, né, que a gente falou agora. Ele até contra os grandes faz jogo complicado, aí tropeça contra os pequenos. Enfim, é um time que também não é muito confiável, não. Confiável é só que tem muitos gols os jogos do Tottenham, né? A gente vai, vamos ver os confrontos aí, vamos começar pelo Forest. Inclusive fica o convite, né, para quem estiver assistindo esse jogo aqui de forma independente, de o corte, né, de Nottingham Forest e Tottenham, os convido para assistir o programa completo aí do Boxing Day. A gente analisou a rodada completa do futebol inglês, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí nos confrontos recentes. Nottingham Forest vem muito bem, Fabermano. 3 vitórias seguidas, né? Fez 2-0 no Brentford, né? 2-1 no Aston Villa, venceu o United, 3-2 fora de casa também, 2 vitórias fora de casa, aí perdeu pro City, que todo mundo tava ganhando. O único que conseguiu perder nos últimos 12 jogos do City foi o Nottingham Forest. Mas aí venceu o Ipswich, né, em casa. Sim. Aí perdeu pro Tottenham. O Arsenal também, 3-0. O Arsenal teve uma derrota pro Tottenham, acho que foi o quê? Cadê pro Tottenham? Aonde? Então eu viajei aqui, eu vi outra coisa. Você se confundiu, meu acho que foi os confrontos diretos, aí tu abriu agora. Era lá embaixo, confrontos diretos, aquilo era da temporada passada. Muito bem, mas vem bem, né? O Forest vem bem e o Tottenham, que vem muitos gols, né? Futebol bailarino, faz muitos gols, toma o Tottenham gols. É aquele time que não dá pra confiar tanto. 6-3 foi uma loucura absurda. 6-3, 4-3 e 4-3 antes, né? 5-0, 1-1 e 4-3 teve ali contra o Chelsea também, né? Que ele perdeu. Cara, inacreditável. Pelo menos o ataque tá funcionando, né, velho? É aquela coisa, velho, o Tottenham é tão inacreditável que ele conseguiu marcar 3 gols contra o Chelsea, 3 gols contra o Liverpool e perdeu os 2 jogos. Esse é o totão da massa que a gente conhece, né, velho? Mas vinha de grande resultado, por exemplo, um 4-3 com o United, né? Golaço, foi o gol olímpico de som, não foi no 4-3 Isso, contra foi o classificação para a semifinal. 5-0 ali também contra o Southampton. Enfim, time instável. Gols a gente pode confiar, mas vitória, pezinho atrás, hein? Então vamos pro nosso momento Bet Nacional. Já temos aqui um indicativo do que iremos, né? Gols, né? Favoritismo aí um pouquinho do lado Forest, eu colocaria o peso ali do fator casa, né? Obviamente, mas vamos fugir, né, velho? Esse jogo aqui pode muito bem ser 7-2 pro Nottingham Forest, como 3-1, 4-1, 4-3 pro Tottenham. Vamos focar em gols, velho. Fugir de resultado final, tá? Jogo dificinho de cravar qualquer coisa. E o ambas marcam, a gente tem aqui, na verdade, o ambas marcam, ele só paga 1,44, beleza? E a gente tem o mais de 2,5 pagando 1,48. Como o Tottenham aqui é onde eu gosto de trazer esse comparativo do mais de 2,5 com ambas marcam, e que normalmente a gente vai para o ambas marcam. Porém, aqui a gente vai no mais de 2,5. Por quê? Primeiro, a odd é um pouquinho melhor, 1,48 para 1,44, certo? Mas aqui tem um ponto interessante. A gente está falando de um Tottenham, que é uma equipe muito instável. Vai que dá uma louca e seja um 3... Eu não descarto aqui um 3-0 pro Nottingham Forest ou pro Tottenham, tá entendendo? Óbvio que é muito mais provável ser um 2-1, né? E aí bateria o mais 2,5, também bateria ambas marcam. Mas um 3-0 aqui eu não descarto, velho. Porque a gente observou que o Nottingham Forest, nas derrotas que ele teve recentemente, foi justamente 3-0 pro Arsenal e 3-0 pro Manchester City. E a gente tá falando de um Tottenham que é meio maluco. Então vai que esse jogo aqui seja um 3-0 pro Tottenham ou 3-0 pro Forest. Aqui seria green, o ambas marcam seria red. Como a odd aqui também é um pouquinho melhor, eu ainda acho que aqui acaba sendo uma opção mais interessante, tá? Porque assim, pode até ser que pinte 1-1, e aí a gente vai acabar no red aqui, mas, cara, eu acho que aqui ainda é mais safe do que o ambas marcam. Também acho.
Quem quiser aumentar a odd, né, pode combinar com os dois. marcas, né? Faz criar a aposta ali, combinam mais 2.5 ambas marcas, ou vai pra cima de 1.5 a odd. Mas aqui pra gente ser mais segurozinho, apenas o mais 2.5, ao meu ver, tá uma pedida ótima. Muito bem, então 50 aí no mais de 2.5 gols para Forest e Tottenham pela Premier League. A gente continua falando aí desse Boxing Day, agora falando do Liverpool. O Liverpool que pega o Leicester, talvez o jogo mais discrepante, né? Onde temos um favoritismo claro, vai ser até difícil achar uma odd de valor para esse jogo, mas a nossa missão é essa e vamos encontrar. Bom, vamos para as informações do jogo na nossa tela aí. O jogo vai ser 5 da tarde, tá? É o jogo que fecha os jogos de quinta, né? Mas tem jogo também na sexta. Jogo muito difícil por causa das odds, né? Obviamente a gente tem uma linha de raciocínio muito bem clara aqui, não tem nem muito o que enrolar, nem discutir. Favoritismo gigantesco do Liverpool, melhor clube do mundo, pode-se dizer aí na atualidade, né? Pelo que vem jogando em dezembro e novembro, é a equipe que mais está jogando bola no futebol mundial. Tem o Salah, que é o melhor jogador da atualidade também, temporada excepcional aí do egípcio, que bateu um recorde, né, recentemente, inclusive, é o único jogador, eu acho que são seis temporadas consecutivas da Premier League, marcando pelo menos 10 gols e marcando pelo menos 10 assistências. E isso é curioso, velho, porque o cara já tem 26 participações em gols e a gente tá apenas na 18ª rodada. Isso. Então tá voando aí o egípcio, né, o faraó. Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. O Liverpool que vem numa sequência absurda aí, né, de invencibilidade, e o Leicester apanhando. O Leicester apanhando em geral. Vamos ver a tabela de classificação. O Liverpool líder, abriu 4 pontos para o vice-líder Chelsea. Tem um jogo a menos e o nosso Leicester, Faberman, tá lá embaixo. Mas ele não tá na zona de rebaixamento, mas talvez ele esteja no pior momento, né? Sim, talvez sim. ele e o Southampton ali... É porque o Wolverhampton tá dando uma melhorada, melhorou, teve mudança de Ipswich treinador. também ele complica e conseguiu complicar recentemente para alguns grandes, mas o Leicester, da fase recente, eu acho que se a gente pegar a tabela das últimas 5 rodadas, talvez o Leicester esteja ali na lanterna ou na vice-lanterna. Mas é um time realmente que vem mal. A gente vai ver os confrontos agora, né? Vamos começar pela equipe do Liverpool, que vem bem, né? Fez 6-3 no jogo contra o Tottenham. Aqui foi no mais de 8.5 gols, né? Ficou milionário, né, nesse jogo. É o famoso, aquele meme que os caras sempre gostam de botar, né? Apostei no menos de 8.5 e olha o que deu, tá ligado? É loucura. Ó de 1.2. Ó de 1.2 só pra não vai sair 8 pontos. Ó de 1.2 não, ó de 1.001, um negócio desse. Enfim, vem de 2 vitórias seguidas, teve um tropeço ali, pode-se dizer, contra o Fulham 2-2, né? Mas é aquela coisa, velho, tá avassalador o Liverpool, 6 jogos e 6 vitórias lá na UEFA Champions League. Na Premier League ele só perdeu um jogo, que foi para o Nottingham Forest lá, meio que no início da temporada da Premier League. E de resto... A Copa da Liga tá na semifinal, tá voando tudo, né? Tá voando. Não tem muito o que enrolar esse jogo. É importante até mais a gente entender o momento do Leicester para entender a discrepância das equipes. Porque o Leicester veio de um 3-0 em casa para o Wolverhampton, a equipe que está na zona de rebaixamento. Antes disso, tomou um 4-0 do Newcastle também. Aí empatou em casa com o Brighton. Teve uma vitória interessante, que foi 3-1 contra o West Ham, mas antes tomou 4 do Brentford também. Perdeu em casa para o Chelsea. Tomou 3-0 do Manchester United. Então, enfim, empatou com o Ipswich, que é outro time da zona de rebaixamento. É eliminado da Copa da Liga Inglesa tomando 5 do United. Não dá pra confiar nesse Leicester, velho. E a discrepância é muito grande. Veio da segunda divisão, mas aparentemente vai voltar na temporada que vem. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. Odd baixíssima pro Liverpool. E aí, Matheus? Difícil, hein? Vamos apostar no mais de 8.5 gols? É uma boa... E aí? Cara, complicado esse jogo. Por quê? Vamos lá. Em termos de gols, se a gente fosse apostar, a gente teria que pegar o mais de 3.5 para sair 4 gols no jogo, beleza? Guarda essa informação. Porém, se a gente for nos gols do Liverpool, o mais de 2.5 não compensa, que era uma que eu consideraria uma boa aqui, né? Paga apenas 1,38, velho. Então a gente teria que pegar o mais de 3.5 do Liverpool. Aí aqui já é um risco muito grande. Pô, beleza que o Liverpool tem totais chances, eu até acho que pode acontecer dele fazer 4 gols de diferença. Porém, ao meu ver, a gente acaba ficando mais seguro, né, aqui no handicap, menos 2,5. Por quê? Essa é uma opção onde, se o jogo for 3-0, a gente vai estar no green. Isso a gente não consegue um odd de valor no total de gols do jogo, a gente não consegue um odd de valor no total de gols do Liverpool, né? E, infelizmente, até eventualmente, Faberman, inclusive fica aqui como alternativa, né, para o ao vivo, e já fica também a recomendação, que é um jogo melhor para o ao vivo esse aqui, vale destacar, a vitória do Liverpool no primeiro tempo. Se o Liverpool não fizer um gol rápido ali, por volta dos 15 minutos, talvez perto dos 20, e estiver pressionando, obviamente, essa odd vai estar bem boa, né? E aí você pode pegar no ao vivo, pré-jogo só é 1,37. Então, velho, a gente fica muito de mãos atadas, não tem muito o que fazer, e a melhor opção acaba sendo o handicap menos 2,5, para os Reds vencerem por pelo menos 3 gols de diferença. Coisa que aconteceu, por exemplo, aí no 6-3 recentemente contra o Tottenham. O Leicester, ele vem tomando goleadas nos seus últimos jogos. Essa odd aqui bateria do Leicester contra o Wolverhampton, do Leicester contra o Newcastle. Então o Leicester fora contra o melhor time do mundo da atualidade, eu também acho que vai acontecer. Por isso, melhor pedida é o Liverpool menos 2,5. Muito bem.
bem, então 50 aí para o Liverpool vencer por pelo menos 3 gols de diferença. O Leicester ali que está na beirinha da zona de rebaixamento, vem muito mal nos últimos jogos. E o Liverpool, depois de um 6-3, deve manter a boa fase aí contra os Lobos, né? O Leicester. The Foxes. É isso. Raposas, né? Ah, é, Raposas, pô. Confundo. Caramba, os Lobos seriam The Wolves. A gente vai falar dos Lobos agora, né? Agora, vai se confundiu por isso, né? Perfeito. Wolverhampton e Manchester United, também nesta quinta, só que 2h30 da tarde, né? Vamos ter o City abrindo a rodada às 9h30, aí vários jogos ao meio-dia, 2h30 tem Wolves e Manchester United, e fechando a rodada, né? O jogo que a gente acabou de falar do Liverpool contra o Leicester. Então, dá para você ver 4 jogos aí nesse dia 26 aí da Premier League. Vamos destacar o Wolves do brasileiro Matheus Cunha contra o Manchester United, que esboçou uma reação, mas já não esboçou mais e ninguém sabe mais o que vai ser do United. Pois é, joguinho ali lá no Molineux Stadium, né, a casa do Wolverhampton, que deu uma empolgada. Vitor Pereira assumiu o comando do time. Esse Corinthians venceu por 3-0. Tá empolgado. Vem de um 3-0, vem de uma vitória por 3-0 e o United vem de uma derrota por 3-0, né? Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos dar uma olhadinha. O Wolves que chega empolgado, o United que chega aí num momento ruim. Vamos ver a tabela de classificação. Velho, é inacreditável, tá? Porque, cara, eu não tinha tanta noção de como está ruim o United nessa temporada da Premier League. Velho, apenas 13º, 22 pontos, tá? A discrepância ali para o Aston Villa, que é o time que fecha o G6, né, classificação para competições europeias, já é de 6 pontos. É muita coisa. Já tá acabando o primeiro turno do campeonato inglês, né? Pra você ter ideia, o Manchester City, ele tá ali a 10 pontos da zona de rebaixamento e é justamente o Wolverhampton. Se o Wolverhampton vencer esse jogo, o Manchester United começa a se aproximar do 0-3. Olha que loucura, hein? Tá mal, né? O Rubem Amorim esboçou uma reação, mas aí também não tropeçou em jogos que não poderia, sobretudo em casa. Vamos ver os últimos jogos das equipes agora. Começando pelo Wolverhampton, né? O dono da casa, né? Que fez 3-0 no Leicester, né? Boa vitória. Aí na rodada passada, estreia do Vitor Pereira, sim, gol do Matheus Cunha. Eu acho que esse jogo é muito sobre o contexto, né? O Wolverhampton teve essa mudança recente de treinador, que é o Vitor Pereira, cara conhecido aí do Flamengo, do Corinthians. Tem o Matheus Cunha que tá voando, fez mais uma vez aí, fechou o 3-0 diante do Leicester, né? Então o contexto do Wolverhampton é muito bom, né? Por quê? Antes desse 3-0 a gente vai ver que a sequência era ruim, né? Era um time que tinha perdido em casa para o Ipswich, a equipe da zona de rebaixamento, tinha perdido ali pro West Ham, tinha tomado um 4-0 do Everton, tinha tomado 4-2 do Bournemouth, era 4 derrotas seguidas. Vitor Pereira chegou e deu uma empolgada no time. E o Wolverhampton faz gol em quase todos os jogos, né? Inclusive, eu acho que ele tem o 10º melhor ataque, apesar de estar na zona de rebaixamento. Penúltimo, né? Mas tem a pior defesa. Tem a pior defesa. Tem a pior defesa. Disparado, realmente. Acho que a missão do Vitor Pereira é ajustar a defesa. Porque o ataque tá até bom. O Forest, que tá em quarto, tem um ataque pior. Tem um ataque pior que do Wolverhampton. E o Manchester United, o contexto é justamente o oposto, né, velho? Um time que vem de um 3-0 em casa pro Bournemouth, tá? Eu até relativizo um pouco, porque o Bournemouth tá voando nessa temporada, acho que tá em quinto, sexto lugar, né? Tá em quinto lugar, tá ali brigando por vaga na Champions League nesse momento o Bournemouth, mas não dá pra perder 3-0 em casa pra uma equipe aí, né, que não é uma das mais tradicionais dessa Premier League. Antes disso, havia sido eliminado da Copa da Liga Inglesa por 4-3 diante do Tottenham, um jogaço, né? E parece que aquela empolgação que teve ali na virada diante do Manchester City na Premier League, parece que já passou, porque o momento tá meio tenso lá agora já, né? Isso, o Rubem Amorim que chegou com muita expectativa, né? Venceu o clássico contra o City, aí deu aquela empolgada, parece que agora vai, mas teve eliminação pro Tottenham, e aí em casa contra o Bournemouth, que era o jogo ali para confirmar a recuperação, né? Vencer um time ali da parte de cima para dar aquela moral, não conseguiu, né? Então o United muito irregular. Vamos agora pro nosso momento bet nacional. Vamos lá. E aí, Matheus Montenegro? Eu acho que é jogo para gols, tá? Jogo para gols, velho. Até porque, assim, em termos de elenco, óbvio, o United é melhor do que o Wolverhampton, mas é aquilo que a gente disse. Esse jogo, ao meu ver, ele pesa muito o contexto, tá? O contexto do Wolverhampton é muito melhor do que o do Manchester United. Então, pela discrepância de odds, a gente acaba tendo um pezinho atrás aí de confiar em qualquer coisa. Cara, hoje eu até prefiro o Wolverhampton ou o empate do que a vitória do United. Mas, velho, o United é um timaço. Eu acho que o Rubem Amorim, em dado momento, vai conseguir organizar e o time vai sair dessa situação. Ao meu ver, o Manchester United daqui pro final da temporada ainda vai estar ali brigando por vaga na Champions League, né? O time que é apenas o 13º colocado hoje. Beleza? Vamos focar em gols, né? E aí, Faber, mano, a gente tem uma opinião maravilhosa que é o ambas marcam pagando 1,59. Para esse jogo em específico, pelo contexto, eu acho essa aqui uma opção absurda, tá? A melhor, inclusive, desse Boxing Day dessa quinta-feira, né? Por quê, velho? A gente tá falando de um Wolverhampton que vai jogar em casa, que vem num contexto interessante de mudança de treinador, vem de um 3-0 empolgado e que tem um ataque muito bom proporcionalmente ao que o time tá fazendo na Premier League. É um time que tá ali na zona de rebaixamento, mas que tem ataque da metade de cima da tabela de classificação. Time que vem conseguindo fazer muitos gols. Contra um Manchester United, que por mais que não viva um momento muito bom, vai pegar o Wolverhampton que tem a pior defesa do campeonato. Então é uma expectativa altíssima
dos dois times conseguirem marcar gols. E uma odd 1,59 pré-jogo para um contexto desse, para mim é uma maravilha. Por isso, selo Hotbet, melhor aposta dessa quinta-feira aí do Boxing Day. Muito bem, então cenzão aí, ambas marcas entre o duelo entre Wolverhampton e Manchester United, até por isso deixamos esse jogo por final, né? Em relação aos jogos de quinta, porque a nossa Hotbet é a nossa aposta mais segura, né? Que consideramos aí para essa quinta-feira de campeonato inglês. Mas a Premier League segue na sexta, tá? Mais 2 jogos aí desse Boxing Day, fechando a 18ª rodada. E a gente vai agora para o Arsenal, que pega o Ipswich. É quase chamar alguém, né? Só, né? Basicamente isso. Gostei bastante. Arsenal e Ipswich, vamos colocar na tela aí as informações do jogo. Sexta, tá? 5h15 da tarde, lá no Emirates Stadium, né? A casa do Arsenal. Ipswich, time da zona de rebaixamento, mas um jogo onde temos um favoritismo claro. O Ipswich não é uma equipe muito tradicionalzinha ali não, né? Subiu agora, da Championship, voltando a disputar a Premier League, parece que já fazia um bom tempo aí, décadas. Acho que de 2000 pra cá o Ipswich nunca tinha jogado a Premier League. Enfim, mais um confronto aí, semelhante ao do Liverpool, né? Contra o Leicester, uma disparidade absurda, o Arsenal em casa, contra o time da zona de rebaixamento. Então vamos lá detalhar no aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, ver o que a gente pode buscar aí de embasamento para essa partida. Tabela de classificação, primeiramente, para a gente entender melhor o contexto, Arsenal ali em terceiro lugar, 33 pontos, segue na busca pelo Liverpool, tá difícil, o Arsenal conseguiu um título de Premier League, mas tá ali mais uma vez no topo, porém já são 6 pontos de diferença e o Liverpool ainda tem um jogo a menos, pode aumentar para 9, é muita coisa para tirar, levando em consideração que a gente já tá chegando na metade do campeonato. É isso, o Arsenal mais uma vez deve ficar ali com uma vaguinha na Liga dos Campeões ou fazer um segundo turno no impecável, né? Ali e torcer pro Liverpool vacilar. Eu acho que isso é o mais difícil, velho. Isso. Não é o Arsenal fazer. E o Ipswich, né, zona de rebaixamento, né, vice-lanterna, é isso? Vice-lanterna, 12 pontos, precisa da vitória, né? E, pois é. O Leicester ali tá com 14, né, ainda tá vivo em relação a se salvar, mas precisa pontuar mais do que vem pontuando. Vamos para os confrontos agora? Começando pelo Arsenal, que pegou o Crystal Palace 2 vezes. Meteu 5, e o nosso querido menino Jesus. Natal chegando, né? Jesus tinha que voltar aí com voltou tudo. com tudo aí, fez 3 gols, né, na Copa da Liga. Fez quanto? Fez 2, né? Fez 3 na Copa da Liga e fez 2 nesse último. 2 nesse último, então... Cara, e aí tem uma estatística inacreditável, que eu vi agora isso aí, eu não sabia dessa informação, quando o Gabriel Jesus marcou gol em jogos da Premier League, ele nunca perdeu, velho. Desde os tempos de Manchester City. Caramba, já tá... Ele chegou no City o quê? 2017, eu acho, 2018. Isso. Né? Cara, são 6, 7 anos aí de Premier League. Quando o Gabriel Jesus marca na Premier League, ele nunca perdeu. Foram 61 jogos que ele marcou gol. Em 56 o time dele venceu e 5 foram empate. Inacreditável. Se ele faz gol, o time não perde. Muito bem, Jesus estava no banco, né, ali, mas agora nesse e aí já tá começando a surgir os memes, né? Porque, por exemplo, se o Ipswich abriu 3-0 aqui, Gabriel Jesus fez o 3-1, pode botar a casa no dupla hipótese lá, né? Que vai empatar. Muito bem. Vamos ver os resultados recentes, né? Não perde pouco, né? Muito pouco. Empatou com o Everton, que foi um tropeço, de fato, né? Faz muito tempo, em casa. inclusive, que não perde o Arsenal, tá? E muitas vitórias, né? Venceu a maioria dos seus jogos. A última foi ali para Inter de Milão. Inter de Milão, Liga dos Campeões, né? Premier League acho que faz um tempão mesmo, né? Que não perde, eu acho que foi para... Pro Newcastle, logo antes ali, né? Mas eu acho que de lá para cá, desde essa derrota aí para a Inter de Milão, acho que já bateu 10 jogos. 10 jogos sem perder o Arsenal. E o Ipswich? Ipswich. É um time que não tá nada bem, né, velho? Tomou um 4-0 em casa do Newcastle. Aí... Até venceu fora de casa o Wolverhampton, né? Mas o Wolverhampton foi o que demitiu também, ali o treinador, né? Vitor Pereira assume depois disso. Perdeu em casa pro Bournemouth 2-1, perdeu em casa pro Crystal Palace 1-0. Teve um resultado surpreendente aí, meio que recentemente, que foi esse 2-1 fora contra o Tottenham. Foi a grande vitória aí que o Ipswich teve nessa temporada da Premier League, mas apenas 12 pontos marcados, deve cair pra segunda divisão, né? É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque as odds também devem estar discrepantes, né? De 1,14 aqui do Arsenal, né? E obviamente a gente não confia em nada relacionado a Ipswich, até porque o Arsenal, principalmente quando joga em casa, tem uma defesa muito sólida, né? Então, ambas marcam, até total de gols, eu fujo, vamos focar 100% no Arsenal. E aí a gente tem duas opções, Favermano, iremos discutir aqui para ver qual é a melhor delas. A gente pode pegar total de gols do Arsenal, teria que ir no mais de 2,5, ou seja, para o Arsenal fazer 3 gols no jogo, paga 1,65. Ou a gente pode pegar uma opção que é relativamente mais segura, que é o handicap menos 2, bem dizer a mesma odd. Por que eu prefiro o handicap menos 2? Porque se for 2-0, aqui a gente está protegido. Reembolso, né? Aqui é reembolso, tá? O dinheiro vai voltar para o apostador. E se for 3-0, que no caso seria green, lá no over 2,5, aqui também é green, tá? Então eu acho que acaba sendo mais seguro, velho, porque vai que seja apenas um 2-0zinho ali pro Arsenal, então a gente pelo menos vai ter o reembolso. E se for 3-0 normal, aí é green, mesmo, é dinheiro no bolso, né? Então vamos botar 5 então aí no handicap a favor do Arsenal para o time vencer por pelo menos 3 gols de diferença, mas se for 2 gols, o dinheiro é devolvido. Bom, e vamos encerrar o Boxing Day com mais um jogo de sexta-feira, né? O outro jogo de sexta, que é Brighton e Brentford.
né? Duas equipes ali que também estão já há alguns anos, né, na Premier League, né? Ali fazendo campanhas interessantes, duelo de duas equipes bem parecidas, né? Bem equilibradas aí. Vamos colocar informações na tela desse confronto. O jogo será na sexta, 4h30, tá um pouquinho antes aí do jogo do Arsenal contra o Ipswich. Jogo lá no Amex Stadium, né? Que é o estádio do Brighton. Jogo interessante e equilibrado, né? Jogo interessante, bem equilibrado, velho. Parece muito aí, inclusive, o de Newcastle e Aston Villa, né? Que a gente analisou aí na edição especial de Boxing Day aqui da TV Bet. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ver o momento das equipes, porque o contexto recente ele é bem desigual. 20% de aproveitamento aí nos últimos 5 jogos, tá? Tabela de classificação, vamos puxar aqui também, não muito discrepante, pode-se dizer. Um é o 10º colocado, o outro é o 12º, e 2 pontos de diferença aí, o Brentford atrás. A grande questão que eu gostaria de destacar aqui é o ataque do Brentford, né? É um time que um dos melhores ataques da Premier League, salvo engano, era o 2º, acho que caiu para 3º lugar, mas também tem uma defesa que sofre muitos gols. Levando em consideração a tabela de classificação aí, a defesa é bem frágil e o ataque é muito bom. E o Brighton acho que também é bem parecido, a gente vai ver aí no... Pelos confrontos recentes, né? A gente vai observar né? O Brighton tem ambas marcam com muita frequência nos seus jogos, sim, né? Sim. Eu acho que nos últimos 5 bateu, ó, deixa eu até puxar mais, 6, 7, 8, 9, 10, os últimos 10 jogos do Brighton vamos bateu logo pro momento Bet Nacional. É isso, né? Já adiantou, né? Até mesmo fora de casa contra o Liverpool, ele fez gol, porém em casa. Velho, o Brighton ele até começou melhor a temporada e deu uma quedinha, tá? Por exemplo, teve empate em casa contra o Wolverhampton aí recentemente, venceu o Manchester City, que aí é de boa, né? Facinho. Bater em bêbado é fácil. Cara, empatou em casa com o Southampton, por exemplo, resultado horrível, tá? E empatou contra o Leicester também, que é um time que vem muito mal, pode-se dizer um resultado bem ruim, perdeu em casa pro Crystal Palace, então assim, é um time que deixou de passar confiança, coisa que tinha no início da temporada, mas pelo menos deixa seus golzinhos, ambas marcas bateu nos últimos 10 jogos do Brighton. Do lado do Brentford, Fabermano, não é muito diferente. O Brentford ele não conseguiu deixar gol nesse jogo aí contra o Nottingham Forest, mas antes disso, ó, desconsiderando esse último jogo, beleza? Ele havia, ó, o ambas marcas vinha batendo tinha batido nos últimos 5 jogos, e até se a gente puxa retrospectos antes desse, ó, vinha batendo também, em bem dizer, tudo. É uma parada que, tipo assim, o ambas marcas só não bateu, acho que em 3 ou foi 4 jogos da temporada do Brentford, tá? Então, já temos a nossa dica encaminhada. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. Acho que... Aqui não dá pra confiar, né, equipes que vêm mal no histórico recente, né? Cara, não dá pra confiar muito. Até acho que o Brighton é um leve favorito mesmo, assim, se tivesse que apostar em alguém, mas... Velho, não pra arriscar, a gente tá falando de um Brighton que em casa, ele recentemente não venceu o Wolverhampton, não venceu o Ipswich e não venceu o Leicester. Isso. E não venceu o Southampton. Ele não venceu nenhum dos times ali da parte de baixo da tabela. Então não dá pra confiar de jeito nenhum. E o Brentford em contrapartida também parece que deu uma quedinha de rendimento. Ainda, né? Perdeu em casa no último jogo ali pro Nottingham Forest. Então, pezinho atrás em relação a qualquer coisa resultado final. Não tem muita enrolação nesse jogo, velho. Você até poderia cogitar aqui um mais de 2,5, mas a ordem é 1,45 e o ambas marcas paga mais 1,50 e ao meu ver é ainda muito melhor, porque pode muito bem ser 1-1. A gente tá falando de um confronto entre o Brighton, que bateu ambas marcas nos últimos 10 jogos, e o Brentford aí, que se você puxa um recorte de 15 jogos, o ambas marcas bateu em 13, 12. Enfim, dois times cujo ataque é muito forte e a defesa muito frágil, sem muita enrolação. Melhor tip, inclusive, dessa sexta-feira de Boxing Day, beleza? Vamos botar também o selo Hotbet nessa aqui, porque tá muito boa, cenzão nela. Muito bem, então fechando a edição especial do Boxing Day aqui do Bets do Dia, fomos aí no ambas marcam em Brighton e Brentford. Chegando ao final dessa edição, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com a galera que não conhece ainda o nosso trabalho, ajuda a gente aí nessa divulgação. Segue a gente também no nosso Instagram, tá? @TVBetOficial. E final de semana também tem muitos jogos, tá? Campeonato italiano, aí português, volta, né? Tem mais rodada da Premier League, então ativa o sininho aí para não perder nada. Valeu, Faberrano, tamo junto!